Olá, queridas, tudo bem? É uma honra para mim poder estar aqui compartilhando algo com você que está aí do outro lado. Eu não sei como hoje está o seu coração, mas o meu desejo, a minha oração é que essa mensagem tão simples venha falar ao seu coração. Sabe, quando eu era pequena, eu morava numa cidade bem pequenininha, tão pequena quanto eu era na época. E eu lembro que para a gente conseguir resolver qualquer tipo de assunto importante, nós tínhamos que ir para uma cidade vizinha. E eu lembro que todas as vezes em que eu precisava fazer essa viagem, eu me sentava na janela do ônibus, do lado de um sítio que eu gostava muito de observar no meio do caminho. Todas as vezes que eu passava ali perto daquele sítio, o meu coração se enchia de alegria. Para mim, aquele era o melhor lugar do mundo. Eu sonhava um dia ter uma casa igual àquele sítio. Eu sonhava um dia poder passar um final de semana naquele sítio, porque para mim, né, que era morava numa cidade bem pequenininha, o padrão de beleza, né, o padrão mais alto que eu podia almejar era aquele sítio. E os anos foram passando, eu precisei estudar em outra cidade, depois eu me casei, vim morar aqui em Mendes e as coisas começaram a mudar, né? Dia após dia foram mudando, desafios. Graças a Deus, Deus me proporcionou viajar para alguns lugares, conhecer lugares bonitos, lugares lindos, lugares que eu tenho vontade de voltar. E aquela imagem daquele sítiozinho simplesmente sumiu, né? Para mim se tornou algo muito corriqueiro. Quantas vezes eu voltei nessa cidade que eu vivia quando eu era pequena e nem mais observava aquele sítio. E eu lembro que algumas semanas atrás, indo para lá, eu me deparei com o sítio de uma forma diferente. E eu me lembrei de como eu olhava para ele quando eu era pequena. E eu percebi o quanto Deus tinha mudado a minha visão de mundo, né? Quando eu era pequena, eu via as coisas muito pequena. E era aquilo ali, para mim era tudo. Mas Deus, ele nos faz amadurecer, né? E a partir do momento em que a gente amadurece, ele nos faz enxergar a vida de uma nova forma, né? E Deus, ele começou a, como que eu vou dizer, moldar aquilo que para mim era um padrão de beleza, né? E eu comecei a ver que tudo aquilo que Deus já tinha feito na minha vida já não cabia mais naquele sonho de menina. Não sei se vocês estão me entendendo, não estou menosprezando aquilo de criança, né? Não estou menosprezando o que é pequeno, porque eu gosto muito da simplicidade, né? Eu não sou uma pessoa que é sofisticada ou qualquer situação, né? Eu gosto do que é simples. Mas o que eu estou querendo trazer com essa mensagem é o quê? Que muitas vezes, quando a gente está na nossa zona de conforto, tudo aquilo que a gente vê de bom é aquilo que está acessível para a gente, né? Quanto menos a gente se mover, melhor vai estar. E a gente acaba ficando muito limitado. Mas quando a gente conhece Jesus, ele nos chama para fora. Ele nos chama para viver um outro tempo. E quando ele faz esse chamado, muitas vezes nós vamos sentir medo. Quando eu precisei sair daquela cidadezinha, eu senti muito medo. Eu achei que eu ficaria desamparada. Eu achei que eu não iria conseguir. Mas foi através do sair que eu tive a maturidade que eu precisava. Que eu pude pensar de uma outra forma. Que eu pude começar a enxergar a vida de uma outra forma. Por que eu trouxe essa mensagem tão simples para falar com você? Porque muitas de nós, principalmente mulheres, somos muito sensíveis, somos muito apegadas, somos muito medrosas e inseguras por N situações. Talvez você que esteja nesse grupo tenha sofrido rejeições a sua vida toda, né? E aquilo que você acha que é belo, né? Que você está se agarrando,
tem te consumido. Talvez hoje Deus esteja te chamando para fora, talvez hoje Deus esteja trazendo para você um renovo, né? Talvez Deus esteja mostrando para você um novo caminho. Mas você está tão agarrada naquele lugar, naquele sítiozinho, né? Naquilo que a sua mente criou como perfeito, que você não está conseguindo enxergar a imensidão daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sabe, nunca se ouviu tanto dizer sobre pessoas que se encontram em depressão, ansiedade, não é? Nesse mundo louco pós-pandemia, então, a ansiedade parece que se tornou o mal do século, né? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã e muitas vezes entramos literalmente em parafuso porque queremos controlar todas as coisas. Só que nós não temos esse poder e muitas vezes nós queremos roubar o lugar de Deus e não deixamos Ele ser Deus na nossa vida. Eu queria te dizer que hoje, né, talvez você esteja como eu naquela fase de criança. Talvez você está vivendo um círculo e você acha que aquele círculo é a melhor coisa do mundo. Né? Você não consegue pensar diferente, você não consegue se ver numa situação diferente. Mas eu queria dizer para você que Deus está te chamando para viver o novo. E o novo vai depender das suas decisões a partir de agora. Eu queria te convidar, mulher, para você olhar para dentro de você. Talvez você tenha buscado prazer, reconhecimento e tantas outras coisas em situações que não foram as situações que Deus te chamou. Né? Deus te chamou para ser livre, mas não usar essa liberdade para trazer sofrimento para a sua vida. Você é amada do Pai, né? Você é querida, você não precisa chamar a atenção das pessoas, você não precisa se comparar. Porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Mas você precisa crer, você precisa decidir a querer mudar a sua mente. Apesar de você ter medo desse novo que está chegando, você precisa ter coragem para enfrentá-lo. Você precisa ter coragem para olhar para ele. Você não precisa mais carregar essa bagagem, né? Deus quer te mostrar coisas novas. Ele quer te mostrar novos ambientes. Mas para isso você precisa largar esse medo de lado, né? Nós não sabemos realmente o nosso dia de amanhã. Talvez amanhã não estejamos nem aqui. Mas o amanhã a Deus pertence. A palavra de Deus, ela diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que é hoje? Porque se eu ficar presa no meu amanhã, eu não vivo o meu hoje. Se eu ficar presa no que passou, eu não vou viver o meu hoje. E o hoje é um presente. Então você, mulher, nesse dia tão especial, que está aí do outro lado me assistindo, eu queria te encorajar a se lançar nas mãos de Jesus, né? A se lançar, porque Jesus, ele tem renovo para a sua vida. E esse vazio que você carrega no seu coração, só Jesus pode preencher. A beleza não vai preencher, os relacionamentos não vai preencher, o sentimento de posse não vai preencher. Agora Jesus, ele pode preencher. Jesus é aquele que, ainda que o mundo queira te condenar, ele está de braços abertos para te olhar, para te ajudar e para te dar uma nova história. Então, não se perca sonhando apenas com aquela coisinha pequenininha. Expanda seus horizontes, porque Deus tem uma nova história para você. Que Deus te abençoe e feliz Dia das Mulheres.